Olá pessoal, estou aqui para falar de mais um exemplo de instrumento financeiro, só que agora acrescentando um importante componente que é um componente variável. Isso porque a gente faz vários exemplos que trabalham com componentes fixos, ou seja, com uma taxa de juros que já é fixa pré-determinada. Quando a gente adquire um instrumento financeiro que tem uma taxa fixa, a gente já sabe quanto que a gente vai receber ao longo do período, porque a taxa já é pré-determinada. No entanto, alguns instrumentos financeiros eles têm taxa com componente variável, ou seja, uma parte do pagamento ele está atrelado a algum índice que varia. Esse índice pode ser a inflação, pode ser a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, ou também pode estar atrelado a algum índice de alguma commodity. São várias as formas. Os mais comuns são a inflação e a taxa básica, a taxa Selic. Então, esse exercício serve para a gente ver o tratamento dos encargos financeiros e também a gente vai falar um pouquinho sobre a contabilização de um investimento temporário cujo ganho, cuja taxa de juros a gente não sabe ao certo, porque ela tem um componente que é variável. Então, antes da gente começar, vamos relembrar lá da matemática financeira que a gente tem, quando a gente adquire, contrata uma operação financeira que já tem uma taxa fixa, uma taxa pré-determinada, por exemplo, 10% ao ano é uma taxa pré-determinada. A gente sabe que é 10% ao ano. Só que essa taxa pré-determinada, ela vai ter o quê? Ela vai ter a inflação embutida nela. Então, vai ter inflação embutida. Por quê? Porque se a taxa é fixa, mas durante determinado período a inflação varia. Ela pode aumentar, ela pode diminuir, vai depender do comportamento da economia. Então, quando a gente adquire um título, por exemplo, que vence em 5 anos e vai nos pagar uma taxa fixa, uma coisa a gente sabe, a inflação vai ter variado muito nesse tempo. E a inflação determina o quê? Ganho ou perda de poder aquisitivo. Se a inflação aumenta, a gente tem perda no poder aquisitivo. Então, não faz sentido a gente pensar em ganho sem pensar na inflação. Se a inflação aumenta, o nosso ganho é menor quando a taxa é fixa, é pré-determinada. E na matemática financeira, a gente aprende justamente que a taxa pré-determinada, que a gente pode chamar de taxa nominal, ela é o quê? Ela é 1 mais a taxa real vezes 1 mais a inflação. Ou seja, se a inflação está embutida na taxa, aí a diferença geométrica entre a taxa nominal e a taxa inflacionária, e a inflação vai nos dar o ganho real, o ganho que a gente realmente tem, desconsiderando a inflação que aconteceu no período. Só que aqui, nesse exemplo, o que os termos contratuais nos deram? Nos deram que o investimento ele vai nos pagar 2% ao mês. E esse 2% ao mês vai ser o nosso ganho real. Então, o investimento ele vai garantir que nós vamos ter 2% ao mês como ganho real da nossa aquisição. Para que a gente tenha um ganho real de 2% ao mês, o que a gente precisa? Fazer o ajuste referente à nossa perda do poder aquisitivo, ou seja, a gente precisa fazer o ajuste desse investimento pela inflação. Se a gente olhar aqui, esse título ele tem um valor justo de 12 mil reais, ele vence daqui a 3 meses e ao fazer investimento a gente vai receber os juros mensalmente. E os juros ele é de 2% ao mês mais o IPCA. Se a gente olhar, esse investimento foi no começo de fevereiro, então durou entre fevereiro, março e abril. Nesse período, o IPCA foi de 2,5%, 2,75% e 3,10%, respectivamente. Ou seja, nesses 3 meses, a inflação foi maior do que a própria taxa contratada. Se o investimento não faz a correção da inflação, a gente perde dinheiro nesse investimento. Ele é um investimento que não vale a pena. Por quê? Porque a gente vai receber ao final dos 3 meses menos do que a própria inflação. O nosso dinheiro vai ter sido comido pela inflação.
Então, para garantir que a gente vai ter um ganho de 2% e esse ganho é efetivamente 2%, o investimento faz o quê? Corrige com a inflação. Então, o que eu fiz aqui? Eu encontrei a taxa nominal. Taxa nominal e nominal, vou chamar assim, desse período. Qual foi a taxa nominal de fevereiro? A taxa nominal foi 1 mais 2% vezes 1 mais 2,5%, que é a inflação, menos 1. A gente vai ter a taxa, o nosso ganho nominal. Esse ganho nominal, como a gente pode ver aqui, ele inclui o ganho real de 2% e o ganho com a inflação. Então, para que eu tenha um ganho efetivo de 2% em fevereiro, considerando que nesse mês a inflação foi de 2,5%, então a gente tem que ter o nosso investimento ajustado a uma taxa nominal de 4,55%. A mesma coisa lá em março, lá no segundo mês. Lá em março, a inflação foi de 2,75%, ela aumentou um pouco. Para que eu tenha em março um ganho real de 2% sobre o meu investimento, eu preciso que a taxa nominal que vai corrigir o meu investimento, que vai atualizar o meu investimento, seja de 4,81%. Porque 4,81% é a taxa que me garante que eu vou ter um ganho real de 2%, tendo em vista que a inflação de março foi 2,75%. Então, como é que eu vou reconhecer isso nas demonstrações contábeis? Eu fiz uma tabela aqui em que eu dividi o saldo inicial, receitas financeiras reais, saldo capitalizado, ajuste monetário, recebimentos e saldo final. Recebimentos porque essa operação diz que os juros vão ser pagos para mim mensalmente. Esse juros já deve incluir a correção monetária também, geralmente inclui. Mas é claro que existem contratos que vão fazer tudo isso só ao final do período ou ao final de determinados períodos. Aqui a gente definiu que seria mensal. Então, o saldo inicial foi R$12.000, foi o valor que é justo dessa operação e foi provavelmente o valor que a gente pagou por ela. Geralmente, o valor que a gente paga pela aquisição do investimento, do instrumento financeiro, é o valor justo. Então, saldo inicial é 12 mil. Receita financeira, 2% de 12 mil, que é o que foi contratado, dá R$240. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o ajuste monetário a fim de garantir que efetivamente a minha receita financeira seja R$240. Então, eu capitalizei os R$240, incorporei os R$240 ao meu saldo inicial. Agora, o meu saldo devedor capitalizado, meu saldo credor, porque é um investimento, né? Capitalizado é de R$12.240. E sobre esse saldo capitalizado de R$12.240, eu vou aplicar a inflação, o índice de inflação, que foi 2,5%, 2,5%. E a inflação vai ser de R$306. Então, é realmente surpreendente que a empresa vai nos pagar R$306 e isso não vai ser um ganho efetivo, vai ser só ajuste da moeda por conta da variação do período. Foi uma inflação alta nesse mês. E a gente vai receber quanto? A gente vai receber os juros que representam o meu ganho efetivo, que são R$240, mais a minha atualização monetária de R$306. Isso vai dar R$546. Aí o saldo final é o quê? O que eu tinha, mais as receitas que eu auferi, aí eu incluí a receita real e o ajuste monetário, menos o que eu recebi, que acaba sendo os meus rendimentos mesmo. No fim, o saldo final é igual ao saldo inicial, porque os rendimentos que eu tive nesse período eu já recebi nesse mês. Então, lá no próximo mês, o meu saldo inicial vai seguir sendo de R$12.000. Beleza? E sobre os R$12.000, eu aplico os 2%, R$240, capitalizo e aplico o ajuste monetário. Em março, a inflação foi 2,75%, 336,60 é minha variação monetária. Vou receber quanto, portanto? 576,60. E no final eu sigo com R$12.000, porque todo o saldo, todo o rendimento que eu tive, ele não foi incorporado, ele foi pago. Aí no último mês, a gente vai ter novamente a receita efetiva de R$2 e o ajuste monetário que vai ser sobre 3,10%,
que é a nossa taxa de inflação desse mês. E no final do terceiro mês a gente vai receber 619,44, que é a soma do ganho real com a inflação, e também vou receber de volta meu capital inicial de 12 mil, encerrando esta operação financeira ao final do terceiro mês. Aqui do ladinho eu só fiz uma coluna para a gente olhar. Eu fiz aqui a soma entre a soma da receita real e do ajuste monetário. Então, que eu chamei de juros nominais. Por quê? Porque essa taxa a gente pode chamar de taxa nominal. Lembrando que taxa nominal é a taxa que contém dentro dela tanto o ganho real quanto a inflação. Então, os juros nominais foram 240 mais 306, 546 no primeiro mês, 576,60 no segundo mês, ó, você pode ver que fechou aqui, e 619,44, que também fechou aqui quando a gente tira os 12 mil reais. Beleza? Agora, aqui do ladinho, o que eu fiz? Eu peguei o saldo inicial, o saldo de 12 mil reais e multipliquei pela inflação taxa nominal. Então, a taxa nominal que contém tanto o ganho real quanto a inflação. Multipliquei para o primeiro mês, para o segundo mês e para o terceiro mês. E pode ver que bateu. Ó, o ganho nominal aqui bateu. A única diferença é que quando eu abri essa tabela, eu dividi o que foi o ganho financeiro real, o que foi a minha receita real e o que foi nada mais do que a atualização monetária que eu preciso que o meu investimento tenha, a fim de assegurar que essa receita financeira seja de fato uma receita real, que não vai sofrer com influência da inflação. E agora, voltando para a contabilidade, como é que a gente vai reconhecer isso? Da mesma forma que a gente vinha reconhecendo as demais operações. Então, custo amortizado. Lembrando que essas três classificações, elas dependem das características do investimento, se ele paga principal mais juros, ou se ele é uma ação, e também do modelo de negócios da entidade. Qual é a prática da entidade? Se a prática dela é manter para realização, ou manter para realização, ou tentar revender, ou manter, ou se ela não sabe, né, que daí seria o último caso, valor justo por meio do resultado. Mas a ideia não é conversar sobre classificações aqui, e sim sobre essa operação. Então, custo amortizado, a gente vai seguir reconhecendo as receitas e os ajustes monetários. Só que aqui foi segregado, eu sempre recomendo para os meus alunos que quando eles reconhecerem na DRE a receita financeira e a receita referente à atualização monetária, eles reconheçam separadamente. Ou seja, reconheça a receita e depois a atualização monetária. Por quê? Porque se a gente precisar da informação de receita que a gente auferiu nesse período, a gente tem essa informação, sem que o ajuste monetário ali atrapalhe e dê a impressão que a receita foi maior do que ela realmente foi. Porque ajuste monetário é justamente a atualização do poder de compra. Ele não é um ganho per si. O ganho aqui foi realmente 2%. Aí, o valor justo por resultado e outros resultados abrangentes, como a gente viu, a gente reconhece tal como custo amortizado, com a diferença que, quando é valor justo, ao final do período a gente reconhece os ajustes a valor justo, que podem ir para o PL ou diretamente para a DRE. Mas é assim que a gente trabalha quando a gente tem componente variável, tá bom? Obrigada aí, até mais. Bons estudos!